Fala, Galo! Nesse bate-papo eu vou te contar algumas informações que a gente buscou sobre as finanças do Atlético e que impactam, obviamente, no time. Então, para isso, peço que você fique com a gente para poder acompanhar esse papo esperto em 7 itens que eu separei. E vamos lá, sem delongas, no oferecimento da KTO. Olha só, o Atlético, a gente fez uma conversa com algumas pessoas relacionadas às finanças do Galo e conseguiu ter algumas informações. Vamos para a primeira. A primeira, talvez, uma das mais importantes, é que o Atlético, que tem um orçamento na casa de 400, 450 milhões, deve alcançar nessa temporada a marca de mais de 500 milhões. E isso se deve muito à Arena MRV. Por quê? Com o advento da Arena MRV, o Atlético está tendo um lucro muito considerável lá e o Atlético passa a abocanhar grande parte desses recursos e juntar com o que tinha. Antes o Atlético arrecadava cerca de 400, 450 milhões. Com o advento da Arena, o Atlético está tendo ali 1,5, 2 milhões por jogo. O Atlético deve alcançar e ultrapassar um pouquinho a marca de 500 milhões de faturamento. Esse é o ponto 1. No ponto 2, quero falar para você sobre esse time do Atlético, que a gente conversou com essas pessoas e que já tínhamos coletado alguns pontos aqui, uns pontos dali, e que diz que o seguinte, o Atlético continua tendo um time acima da sua capacidade financeira. E aí a gente precisa de equilibrar. Então serão 3 anos de muito trabalho, segundo essas informações dessas fontes que a gente apurou, para poder o Atlético equilibrar suas contas. Então, o Atlético vai alcançar mais de 500 milhões, mas ainda tem muito equilíbrio a se fazer. Então, o Galo terá um time que será equilibrado e que não fará grandes loucuras nos próximos 3 anos para poder aportar. Porque o Atlético, segundo a gente apurou, tem um time acima da sua capacidade financeira. Vale lembrar, nesse ponto 2 que a gente está finalizando, que não há opinião do que eu estou falando aqui. É simplesmente informação de coisas que a gente vem coletando há um bom tempo, com coleções que a gente fez agora há pouco. Então, não tem nada de opinativo no que eu estou falando, tem só informação. Então, o Galo não vai fazer grandes loucuras nos próximos 3 anos. Vai ser um time pé no chão e, por isso, uma preocupação do Atlético de trabalhar com a base e que essa base dê certo. O ponto 3 é consequência disso que a gente está conversando. O Atlético vai ter um time sustentável. É assim que encaram o Atlético para os próximos 3 anos, para o próximo triênio. Um time sustentável que vive um momento agora de depreciação da sua equipe. A equipe vai envelhecendo, o Atlético precisa de fazer caixa e, além disso, o Atlético ainda paga muitos juros. E, por isso, o Atlético precisa de fazer um time sustentável na conta da risca. Esses são os objetivos principais do Atlético. Então, ponto 3, time sustentável. Ponto 4, sem Arena não tem jeito. O Atlético precisa da Arena e sem competir com elencos fortes. E uma coisa que foi conversada nesse ponto 4 que eu queria elencar é que sem Arena o Atlético, para esses gestores do clube, não conseguirá ou não conseguiria viver um momento que está vivendo para competir com os clubes do eixo Rio-São Paulo. Então, para o Atlético competir e, por exemplo, alcançar essa marca de 500 milhões, ele precisa de estar nesse momento competindo e com a Arena jogando. Por isso, há um esforço supremo do Atlético, inclusive, de jogar nos próximos jogos de novo na Arena, porque é ali que o Atlético está fazendo a sua roda girar de uma forma diferente do que os outros clubes que têm o mesmo orçamento o fazem até agora. Então, o Atlético precisa, é vital a Arena MRV funcionar. Isso é a mola propulsora do Atlético para poder se destacar e competir com Palmeiras, Flamengo e outros clubes que estão na parte alta do Campeonato Brasileiro e dos campeonatos que o Atlético disputa. Ponto 5 é que lucro, aí que dói um pouquinho você ter que ouvir isso. Lucro só daqui também uns 3, 4 anos. Há um movimento no Atlético que diz que o clube vive um momento de sangria, de estancar a sangria de muito tempo. Isso, mais uma vez, refletindo aqui com vocês, tudo é informação. Então, estou trazendo para vocês o que a gente coletou. Então, o Atlético vai viver por mais 3 anos aí um período de ajuste de contas no fio da navalha. Por isso, o Atlético tenta e precisa, neste caso, fazer contratações pontuais, investir na base, mas fazer essas coisas funcionarem, porque o Atlético não tem condição de, segundo
o que a gente apurou, de fazer grandes aquisições. Então, mais uma vez, lucro o Atlético não vai ter nos próximos 3 anos. É um 0-0, assim, brigando muito contra os juros e contra a depreciação do elenco. O Atlético, então, terá 3 anos de muita batalha. E aí, mais uma vez, lucro não é uma coisa que o Atlético vai ter. Por isso, essa realidade que está sendo antecipada aqui por nós no Fala Galo, para que vocês saibam um pouquinho do que vai vir no término da temporada de 2024. Ou seja, um 0-0 e por isso algumas questões são explicadas de não contratarem algumas peças para o elenco do Atlético, assim foi nos dito. Ponto 6 é que 2024 o Atlético ainda vai ter um lucro operacional. Betinho, mas você falou que ia ter lucro e agora não vai ter lucro, agora vai ter lucro operacional, como é que é isso? O lucro operacional é que o Atlético, da vida que tem de agora para cá, com a SAF, o Atlético está fazendo um caminho que é considerado pelos seus gestores um caminho correto, que é o caminho de fazer o quê? De fazer uma gestão que gaste menos e receba mais, ou seja, tenha mais receitas do que despesas. Mas no meio disso tudo, é um lucro operacional apenas porque não é um lucro total. Por quê, Betinho? Porque o lucro operacional é aquilo que está sendo feito agora, mas antes disso tem despesas e juros. Então, o Atlético tem ainda que viver e conviver com os juros da história pretérita, de tudo que aconteceu na história do clube. Então, esse é o ponto 6. O Atlético vai ter um lucro operacional que diz o seguinte: estamos fazendo uma gestão do daqui para frente que está dando certo, mas ainda temos que estancar os juros que ainda são muito altos em relação aos bancos. Mas e aí o que você tem para me dizer sobre a questão, por exemplo, do CRIs, que é o ponto 7? O Atlético fez um empréstimo de 440 milhões para terminar a obra da Arena. E esse empréstimo que o Atlético fez, o Atlético tem que pagar. Esses juros praticamente dobram este valor. Então, se o Atlético pegou 440, o Atlético só neste ano de 2024 tem mais de 120 milhões para poder pagar de juros. Então, se a Arena está dando um lucro para o Atlético e está fazendo a mola subir um pouquinho para mais de 500 milhões, agora o Atlético também tem que pagar as contas. Então, por isso, nesse resumo total, o Atlético vive um momento de aumentar o seu orçamento, aumentar o seu faturamento, mas, consequentemente, também tem que equilibrar suas contas, porque também teve um empréstimo para poder terminar a obra. Então, neste momento, um resumo: o Atlético tem um 0-0, vai subir para mais de 500 milhões seu faturamento, mas terá que pagar esse empréstimo da Arena MRV, que foi para terminar a obra. Então, por enquanto, muita luta, muito trabalho, e o Atlético vai ter que ser criativo para fazer time em 2025. Um abraço, valeu!